Bom, pessoal, então vamos continuar, certo? A gente finalizou no vídeo anterior o resultado que nos dava nos dizia quando é possível dar uma estrutura ao conjunto das classes, de todas as classes laterais à direita, né? Em G, uma estrutura de grupo, tá? Então agora a gente vai ver uns resultados que envolvem esse camarada, tá? Que até são úteis em algumas coisas que nós vamos falar na parte de homomorfismo de grupo, tá bom? Que é a parte final desse conteúdo. Bom, aí na proposição 7, então, ele diz o seguinte: a gente tem um G, um grupo, e N, um subgrupo normal de G, tá? Aí tem duas coisas que a gente pode obter tendo em vista lá aquele grupo quociente de G por N, que em geral a gente vai escrever, eu esqueci de colocar isso, de comentar isso no vídeo anterior, mas estava lá no livro, né? Só esqueci de falar. A gente vai chamar de G barra, tá? Então, dois resultados. E tem se G for abeliano, então o G barra também é abeliano. Se G é cíclico, então G barra também é cíclico, tá? Bom, então observe, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar no item A, duas classes em G barra e mostrar que eu posso operar nesse sentido ou no outro, no sentido inverso da mesma coisa. Só que aí veja, x barra operado com y barra, isso por definição é a classe do x operado com y. Aqui nesse momento é a operação do grupo, que por hipótese é abeliano. Então essa classe é igual a essa porque esse representante é igual a esse daqui. Mas aí a gente tem então que isso por definição é isso aqui. E aí fica provado então que G barra é abeliano, tá? Agora, se G é cíclico, então G barra é cíclico. Bom, então a gente vai considerar, como G é cíclico, a gente sabe que G é dado dessa forma, né? É gerado por um certo x, onde isso aqui é a simbologia para denotar o conjunto de x elevado a m, tal que o m ele pertence a z, tá? Então, para todo y barra pertencente a ny, né, que é a classe lateral, certo? E sendo G barra igual a esse camarada aqui ele podia ter colocado Y barra pertencente a Gn também, tá? Aí a gente tem o quê? Que como essa classe pertence ao G barra, quer dizer que o representante Y eu tomei aonde? Em G. Ou seja, o Y pertence aqui. Mas aí o Y é x elevado a m para algum m inteiro, certo? E daí segue que se eu quero agora saber o que acontece com a classe do Y, então eu tenho que a classe do Y, o Y barra vai ser quem? X elevado a m barra. Só que, pessoal, isso aqui, x elevado a m barra, aqui, x elevado a m é x sobre a barra, né? Isso aqui eu escrevo como sendo x, operado com x, m vezes, tá? Aí, pela definição da operação no grupo quociente, quando eu pego x operado com x, m vezes, aí eu associo. Eu olho para esse produto pegando m menos uma parcelas e opero com o último. Aí, isso pela definição vai ficar uma classe onde vai estar embaixo a operação de m menos 1 termo x operado com a classe do x. Aí depois faço a mesma coisa associando, retirando 1 dessa operação que está sobre a barra, e aí aquela potência lá do x barra vai sempre aumentando uma unidade em cada etapa. Ou seja, isso aqui no final vai ficar m operação, o x barra, né, operado m vezes, ou seja, vai dar o x barra elevado a m, certo? Então a gente mostrou com isso que qualquer classe, pelo fato do G ser cíclico, qualquer classe daqui, ela é uma potência de uma determinada classe, que é quem? O x barra, tá? Então com isso a gente prova que o G barra ele é gerado pelo x barra e com isso é cíclico, tá? E aí a gente tem esse resultado. Há uma simbologia que ele coloca aqui, é que se G é um grupo aditivo e o N for normal, então ele vai denotar também aditivamente o grupo quociente. Então, se a gente tiver, ou seja, ele está dizendo que se a gente estiver considerando G um grupo com a operação de soma, né, a gente vai escrever dessa maneira. Quando ele escrever isso aqui, significa que ele está usando uma operação de soma no grupo G. Eu não entendo muito porque que ele coloca essa notação, mas tudo bem, tá? Então, ele vai dizer que x barra mais y barra é isso aqui. Então, x barra é n mais x e o y barra é n mais y. Por exemplo, se a gente pegasse g como sendo z com a soma, tá? E aí a gente teria, então, essa forma de escrever, tá bom? Mas, essencialmente, é isso, tá?
Bom, aí um outro resultado agora é o seguinte, a proposição 8, tá? Eu tenho G um grupo, certo? E N é um subgrupo normal de G, e aí eu considero o G barra, certo? O grupo quociente de G por N. Então, essa função aqui, ó, a função π, que vai de G em G barra, que associa a cada elemento de G π de x, que é a classe dele, ou seja, o que a função faz? Ela pega o x e leva na classe dele. Então, essa função ela é uma função sobrejetiva, que é chamada de projeção canônica, tal que vale duas coisas. Item A, π de x, y, isso é π de x operado com π de y, para todo x e y em G. E o conjunto N, o subgrupo N, melhor dizendo, o subgrupo N, né, ele é formado por todos os elementos de G, tal que π de x vai na classe da identidade de G, tá? Ou seja, são todos os elementos que a π leva na classe, leva na identidade de G barra, tá bom? Bom, a demonstração é bem simples, tá? Bom, primeiro, que isso aqui é uma função sobrejetiva é fato, porque quando eu pego uma classe qualquer aqui, essa classe ela foi formada a partir de algum elemento de G. Então, para toda classe que eu considero, tem um elemento em G que esse camarada gera essa classe, né? Vejam que, na verdade, a gente tem uma infinidade, porque quando eu falo da classe, se eu pegar qualquer elemento em G que esteja nessa classe, ele gera a mesma classe. Mas o fato é que existe um elemento aqui que a imagem vai nesse camarada, então ela é sobrejetiva, tá? Então, observa agora que o item A, né? Se eu pego π de x, y, isso aqui por definição é quem? Eu vou provar a propriedade pela definição, tanto do item A como do item B usando a definição da π. Então, π de x, y é quem? Por definição, é a classe de x operado com y. Mas isso aqui por definição é x barra operado com y barra, que por sua vez isso aqui é quem? π de x, isso aqui é quem? π de y. Então, o item A, ok. Aí o item B, pessoal, é só a gente observar o seguinte, ó. π de x vai ser E barra, para isso aqui, ó. Se eu estou calculando π no certo x e dá o E barra, isso vai acontecer se somente se π de x é quem? É x barra, né? Então, isso aqui, por um lado, implica que o x barra é quem? O E barra. Mas, claro, se isso aqui é verdade, implica isso. Então, por isso que é se somente se. E, por sua vez, isso aqui ser igual é equivalente a dizer que o x pertence a N, né? Porque se as duas classes coincidem, essa classe aqui é o N, que a gente viu anteriormente. E, então, o representante dessa classe aqui, ele pertence ao N, né? E por outro lado, se o x pertence a n, isso aqui acontece, né? Por conta lá da relação de equivalência, como a gente falou. Então, π de x igual a E barra, se somente se o x barra igual a E barra, que por sua vez, se somente se o x pertence a n. Então, isso demonstra o item B, né? Porque aí a gente mostrou, com essa equivalência, você está mostrando que se π de x é igual a E barra, o x pertence a n, tá? Então, com isso a gente está mostrando que todo elemento desse conjunto aqui, ó, ele pertence a n. Agora, se o x pertence a n, voltando, né, a gente tem que π de x igual a E barra. Então, todo elemento de n também está aqui. Então, eles são iguais, tá bom? Então, com isso a gente tem essa função aí que... Ela vai até ser um exemplo de uma coisa que a gente vai falar agora, né? Porque a gente vai agora definir a noção de homomorfismo de grupo, tá? No caso, você tem G e G', grupos, tá? Aí a gente vai pegar uma função psi de G em G', tá? E aí a gente vai dizer que essa função psi ela é um homomorfismo se psi de x e y for psi de x operado com psi de y, para todo x e y em G, certo? Aí a gente observa que a projeção canônica que foi definida acima, ela é um exemplo de homomorfismo de quem? De G em G barra, porque ela tem justamente a propriedade pedida para ser um homomorfismo, tá bom? Então, se um homomorfismo psi de G em G' for bijetivo, a gente diz que psi é um isomorfismo. É aquela mesma nomenclatura lá da parte que a gente estudou em anéis, tá? E nesse caso a gente diz que G é isomorfo a G' e aí vai denotar dessa forma. Quando a gente escrever isso, a gente está querendo dizer que G é isomorfo a G' ou que, consequentemente, equivalentemente, existe um homomorfismo bijetivo entre G e G', tá bom?
Aí, um isomorfismo, quando a gente tem a psi, ela é de G em G e ela é um isomorfismo, a gente chama de automorfismo, tá bom? Então, as funções psi de G em G, que são as conjugações, né? A função conjugação pelo elemento G pertencente a G, são exemplos de automorfismo, que a gente mostrou lá quando a gente estudou essa função de conjugação, que ela é uma função bijetiva. E ela é então, baixaria a gente mostrar que ela é um homomorfismo, tá? Porque bijetiva ela já é, tá? Aí ela vai ser um homomorfismo bijetivo, que é um isomorfismo de G em G, então ela vai ser um automorfismo, tá? Mas essa conta de que ele é um homomorfismo, eu acho que a gente até fez isso lá na parte que a gente estudou classe de conjugação, mas de todo jeito a conta é bem simples, tá? Você tem aqui, ó, você pega x1, x2 pertencentes a G, e aí eu vou calcular isso aqui, vou mostrar que isso é igual a isso aqui, tá? Mas aí observem, a psi de x1, x2 de G, né? A psi de G aplicada em x1, x2, isso por definição é quem? É a conjugação desse camarada pelo G, ou seja, é G-1 operado com ele, operado com G. Então a ideia, pessoal, é que a gente considere aqui entre o x1 e o x2 essa operação aqui, ó, do G com o G-1. E aí, ou seja, eu escrevo aqui, ó, entre o x1 e o x2, eu posso escrever isso aqui como sendo x1, aí se quiser pode abrir o parêntese, G-1, fecha o parêntese, x2. Aí o que é que eu faço? Associo dessa forma, ó. Porque aí isso aqui vai ser justamente quem? Psi de G aplicado em x1, e isso aqui é quem? Psi de G aplicado em x2. E aí a gente tem que é um homomorfismo, tá? Aí como é um homomorfismo e é uma função bijetiva, é um isomorfismo de G em G e, portanto, um automorfismo, tá bom? Bom, aí o que falta agora é a gente falar de alguns resultados envolvendo esse conceito de homomorfismo, isomorfismo, tá? Então, o resultado que a gente vai começar a partir da próxima aula vai ser essa proposição 9, né? Que a gente tem que, se G é um grupo e eu pego dois elementos do conjunto de... Sim, aí, isso aqui, pessoal, como de costume, assim como lá na parte de anéis, isso é o conjunto de todos os automorfismos de G, tá? Ou seja, é o conjunto de todos os isomorfismos de G em G, tá bom? Então, o que essa proposição está dizendo é que o conjunto dos automorfismos de G com a operação de composição, isso é um grupo, tá? Lembra que na parte de anel a gente tem muitos resultados aqui que vão ser semelhantes, só que a gente obteve lá na parte de anéis, que a gente tinha lá no caso que se a gente tinha o conjunto de todos os automorfismos de um anel, se a gente pegasse dois elementos e considerasse a operação de composição, isso aí também aliás, com a operação de soma e de produto, isso também era um anel, tá? No caso aqui, a operação que a gente vai considerar é a operação de composição, tá? Então, se eu pegar o grupo de todos os automorfismos de G e considerar a composição, né? Eu pego dois elementos, eu vou ter que a composição deles pertence, tá? E se eu pego um automorfismo qualquer e considero a inversa desse camarada também pertence ao automorfismo de G. Então ele vai ser um grupo, né? Porque obviamente a última coisa que falta a gente encontrar para que isso fosse um grupo é mostrar que o elemento neutro era o mesmo lá do conjunto de todas as funções de G em G. Mas isso é verdade, tá? Então a gente vai continuar a partir desse resultado. Tá beleza? Então até a próxima.